Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da Brasoftware, eu quero dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que todos estejam bem, com saúde, tenham passado um ótimo feriado, final de semana. Então é sempre um prazer contar com vocês aqui. Eu sei que muitos já sabem, mas vale a pena aqui reforçar o convite para as pessoas que estão chegando agora. Fica aqui na tela de vocês os nossos canais digitais, fica aqui o convite para que vocês nos sigam, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Deixamos aqui o QR Code para facilitar esse acesso. É sempre um prazer vocês acompanharem a gente aqui, porque aqui a gente disponibiliza as nossas lives, conteúdos importantes, como a Microsoft e a Brasoftware vem se posicionando em relação às principais mega tendências do mercado. Fica aqui o convite para vocês cadastrarem e nos acessarem, tá bom, pessoal? Outra lembrança importante, já está aberto aqui o chat para que vocês interajam com a gente. E se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de nos acessarem, tá bom? Que ao final a gente compartilha as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, outro ponto importante, a nossa live está sendo gravada e nós vamos disponibilizar para vocês a gravação em até 24 horas no final desse treinamento. Bom, pessoal, lembrando aqui, recapitulando, vocês também já vão acompanhar aqui na tela de vocês. Esta é uma ação importante, né, uma ação chamada Power Platform Express. Lembrando, pessoal, são 4 sessões. Nós já tivemos a primeira sessão, que foi de Power BI. Depois, no dia 3/9, a sessão de Power Automate. E hoje a gente dá continuidade na sessão de Power Virtual Agent, com mais AI Builder. E para a gente tratar desse tema, para a gente dar sequência, né, a essa sessão, a nossa terceira sessão, eu quero convidar aqui o Reinaldo Roxo. O Reinaldo Roxo é responsável pela nossa área de Data and AI e Business Application. São 2 workloads importantes da Microsoft. Reinaldo, boa tarde, bem-vindo. Hoje é com você, Reinaldo. Eu estou passando aqui a palavra para você. Super bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Compartilha com a gente um pouquinho dessas novidades, né? A gente que já teve dois dias de sessão. Compartilha um pouquinho o que a Microsoft traz hoje de Power Virtual Agent e mais o AI Builder. Boa tarde, Rei, é um prazer. Abraço. Bom evento para todos. Boa tarde, Fabi. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pelos lembretes. É sempre um prazer estar aqui conversando com os nossos clientes, conversando com vocês, para a gente poder compartilhar um pouco, né, do que a Microsoft vislumbrou para essa Power Platform, que é uma coisa realmente nova, e qual é o nosso objetivo, principalmente com essa trilha que a gente criou especialmente aqui para os nossos clientes, né? Então, eu sou o Reinaldo Roxo, como o Fabi bem mencionou, eu estou na Brasoftware já há 7 anos, e hoje eu lidero 2 áreas dentro da Brasoftware. Eu lidero a área de aplicações de negócio e a área de dados e inteligência artificial. Por se tratar de soluções muito parecidas, acaba que Power Platform está diretamente ligada a aplicações de negócio, e temos aqui um time abaixo de mim justamente para nos apoiar com todas as demandas ao redor dessas soluções. Espero que todos já estejam vendo a minha tela, Fabi, se possível você dá uma confirmada para mim. Estamos vendo aqui, Rê, perfeito, excelente. Maravilha. Então vamos começar. A ideia é que a gente passe aqui 30 minutos conversando um pouco sobre essas soluções e como a gente consegue, de algum modo, ganhar alguma coisa no dia a dia com ela. E no final disso, a gente deixa 15, 10 minutos para que a gente tire dúvidas a respeito dela, o chat vai ficar aberto. E aqueles que a gente eventualmente não conseguir responder durante esse período, fica aqui à disposição também os nossos contatos, principalmente o meu aqui, mas qualquer dúvida é só nos acionar que estaremos à disposição. Então eu gosto bastante de começar, principalmente pontuando um pouco do que é essa ideia de Power Platform que a Microsoft vem entregando esse discurso com bastante força e insistência, eu diria, nos últimos tempos, né? Então Power Platform é como se fosse uma suíte de soluções, e a ideia é que ela seja inteirinha num conceito de low code. Ou seja, em que uma pessoa que não é um desenvolvedor profissional, uma pessoa que não manja de .NET, que não tem essa habilidade, que ela consiga criar soluções inovadoras e consiga gerar mais valor
em cima daquilo que ela já tem, daquilo que ela já está acostumada a usar, daquilo que a organização dela já usa. Então eu citei aqui basicamente 4 exemplos e isso abrange tudo, né? Então é para você estender o poder do seu Office 365, para você estender o poder do Azure, para você estender o poder do Dynamics 365. E se você não usa nenhum desses três, não tem problema, você tem a sua aplicação legada. O Edu mostrou na semana passada como é que a gente consegue automatizar um processo em cima de um ERP legado, com ações automatizadas para leitura de notas fiscais e tudo mais. Então não importa, a ideia é que você tenha condição de, sem conhecimento de programação, sem esse skill de desenvolvedor, que você consiga entregar mais valor. E como isso, né, Reinaldo? Através, basicamente, aqui dessas 4 soluções que a gente vai abordar ao longo dessas 2 semanas que já aconteceram 2 e mais 2 essa. A gente começou com Power BI, a gente já passou por Power Automate, estamos hoje em Virtual Agents e Power Apps fica por último. Por último, mas não menos importante. E a ideia é que a gente consiga, através dessa camada de cima, conseguir integrar com tudo que está abaixo dela, para simplificar a nossa vida. Então, usando conectores de dados, usando portais, usando modelos de inteligência já pré-definidos, já pré-customizados e usando o Common Data Service. A ideia é que a gente consiga aqui, independente da solução que a gente utilize, que a gente consiga gerar novos relatórios, que a gente consiga desenvolver novas aplicações, que a gente consiga automatizar diversas tarefas, e bem como responder através de bots, que é o nosso assunto de hoje. Então, já que eu já comecei falando de bots, é muito importante destacar o conteúdo desse slide aqui, né? Os chatbots, eles podem nos ajudar, mas tem vários poréns, né? Primeiro porém, né? O bot, ele nunca vai ser útil a menos que ele integre com o legado e garantam respostas personalizadas. Muito tem se dito sobre a gente criar bots, tenho certeza que vários de vocês já interagiram com algum bot em algum momento da vida, eu já interagi com alguns, confesso que poucos foram capazes de satisfazer a necessidade que eu tinha naquele momento de diálogo com o bot. Outro dia eu precisei acionar uma assistência técnica de um tablet do meu filho e foi horrível. Eu não consegui sair do lugar com o bot. Esperei ainda 2 dias para um atendente me chamar. Isso me leva a refletir se de fato esses bots eles vêm sendo úteis, se eles estão gerando algum tipo de valor, se eles estão ajudando de alguma maneira a empresa ser proativa, a empresa conseguir atingir novos clientes. E ainda assim, existe uma série de divergência sobre respostas no que tange o que dizem os especialistas no assuntos de bot e o que dizem os desenvolvedores e os caras que criam os bots, né? Às vezes você confia muito nessas coisas e você não para escutar o seu cliente. O que seria de fato para ele um bot interessante? E muito vem se discutindo ao redor disso, né? Como é que a gente consegue chegar na ponta e ser efetivo e ter um bot minimamente decente ali para interagir com o nosso cliente. E aí uma última frase muito marcante que eu já ouvi de diversos clientes nossos um bot ele é muito difícil de criar e ele é caro para se manter. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive de bot deve ter uns 2 anos mais ou menos. A gente estava num evento na Microsoft conversando com o setor público e ele falou, putz, eu queria muito ouvir de bot. Quando eu comecei a falar de Azure, comecei a falar de bot framework, comecei a falar de SDK de desenvolvimento, ele falou, para, isso não vai me ajudar a sair do lugar, é muito complexo, é muito difícil, eu não vou conseguir dar manutenção, eu não tenho um time para isso, eu vou ter que capacitar todo mundo, né? E é justamente aí que eu percebo que a Microsoft deu 2 passos para trás e voltou a se destacar quando o assunto passa a ser bot, né? Por que a gente vem falando muito de Power Virtual Agent? Primeiro, aqui, vale destacar que tem um erro de português ali, né? Faltou um U, né? Construído sobre Power Platform e sobre Bot Framework. Então a Microsoft entendeu que os serviços cognitivos do Azure são a base da pirâmide e eles são muito bons. Então eu tenho ali mecanismos, eu tenho ali soluções que me permitem criar coisas maravilhosas e coisas que de fato vão gerar um valor agregado para o meu negócio, desde treinar um algoritmo para que ele possa entender uma praga numa plantação, até um algoritmo que possa simplesmente entender uma nota fiscal. Mas a Microsoft percebeu que é difícil trabalhar com esse tipo de coisa, que a gente precisa de um cientista de dados, que a gente precisa de um desenvolvedor, que a gente vai precisar de skills que nem todo mundo tem. Então essa é a base da pirâmide do Power Virtual Agent. Eu diria que o meio da pirâmide ali é justamente o Bot Framework. Então a ideia do Bot Framework é justamente que
já são diversos mini robôs que alguém criou, seja a Microsoft, seja empresas de mercado, encapsulou ele ali e deixou ele pronto para ser invocado com alguma linguagem de programação. E ele é o meio da pirâmide, porque como eu já tenho diversas coisas semi-prontas, eu consigo usar esse conhecimento que alguém já teve, esse esforço que alguém já empregou, e colocar ele para funcionar no meu negócio, naquilo que de fato eu domino, naquilo que de fato eu entendo. E aí eu diria que quase chegando ao topo da pirâmide, a gente tem a Power Platform, né? Então, quem já utilizou algum componente da família Power já percebeu o tanto de conector que tem nativo ali. Eu consigo me conectar às mais variadas fontes de dados possíveis. E eu não estou falando só de Power BI aqui, pessoal. O Edu mostrou para a gente Power Automate. E tenho certeza que não vai ser diferente quando ele mostrar para a gente Power Apps na quinta-feira. Então a gente tem uma infinidade de conectores. Não deu muita leitura esses quadradinhos aqui do lado, mas significa que é muito provável que deva ter mais de 100 aqui, e são conectores que a gente consegue integrar na família Power de uma maneira geral, para que a gente consiga estender o poder das nossas soluções para qualquer lugar, para onde a gente quiser. E ainda vale destacar que se não houver um conector aqui, você vai e cria o seu. Não é restritivo. Reinaldo, o conector não está aqui, não posso usar a Power Platform. Lógico que pode, senão você cria o seu conector. Então você fica bastante à vontade. E no topo dessa dificuldade toda, a gente encontra hoje o Power Virtual Agent, que de uma maneira muito simples a gente vai conseguir visualizar isso um pouco melhor ao longo dessa meia hora que a gente vai passar aqui, de como a gente consegue com simplicidade construir bots que vão nos ajudar de alguma maneira no nosso dia a dia. Beleza. E aí, por que eu ainda acredito que a Microsoft é o principal diferencial nesse mercado? É porque é o meu principal parceiro? Não, lógico que não. Não é só porque é o meu principal parceiro. É porque hoje a Microsoft ele é o único fabricante que permite um tipo de solução híbrida para bot. Então eu não tenho só a mais avançada com o Bot Framework num modelo PaaS, em que eu vou ter que ter um desenvolvedor lá, mas eu também tenho essa opção de software como um serviço, com o Power Virtual Agent. Por que a Microsoft pensou nisso? Porque ela entendeu que não tem uma única resposta certa, não tem uma única resposta perfeita, e que em vários momentos da nossa vida, da nossa carreira, a gente vai precisar integrar mais de um universo. Então, por que não já deixar isso pronto e facilitar o nosso dia a dia? Então, aqui é basicamente aquilo que eu estava dizendo, né? A gente tem as duas pontas, e na ponta da minha esquerda aqui, olhando de frente para a tela, acredito que seja a esquerda de todo mundo, eu tenho aqui plataforma como um serviço, que é onde eu tenho aquele desenvolvedor padrão que recebe a pizza embaixo da porta. Esse cara que ele já detém um conhecimento de programação muito grande, para ele não vai ter segredo nenhum de usar o Bot Framework. Então, aqui fica muito claro que na outra ponta a gente tem o outro oposto, que é a ideia do software como um serviço. É aquele usuário que é um pouco mais safo, aquele usuário que é um pouco mais autodidata, tem um pouco mais de conhecimento, ele até consegue criar um robô, mas ele não manja de programação, ele não tem condição de parar horas e estruturar um código para fazer o robô se comportar bem. Então isso aqui, esse slide, ele ilustra muito bem a diferença de um para o outro. Pode talvez não ter dado leitura, mas tem um funil aqui no meio em que é bastante claro aonde precisa de mais código, onde precisa de menos. E aqui a gente tem os nomes, né, pessoal? Então, na ponta direita aqui o Power Virtual Agent, software como um serviço, uma série de interfaces já prontas, em que o usuário basicamente segura, arrasta um campo para cá, outro campo para lá, e aí ele consegue sair do outro lado com o robô dele pronto. Essa é a ideia. E na extremidade esquerda a gente tem aqui um Bot Framework que de fato a gente precisa de um desenvolvimento, né? E aí, se você me perguntar por que a Microsoft imaginou isso, para deixar mais complexo, eu costumo brincar com diversos clientes nossos, até internamente eu digo que a Microsoft às vezes ela tenta fazer um negócio tão flexível que ela atinge graus de complexidades enormes, né? O que não é o caso dessa solução. Então, quando a Microsoft imaginou tudo isso, ela pensou imagina esse gráfico aqui. Então, na esquerda a gente tem a complexidade, embaixo a gente tem o tempo. E a ideia é que a gente consiga, ao longo do tempo, ir evoluindo o nosso grau de complexidade como essa seta verde, mas sempre um degrau de cada vez. Eu não preciso começar lá na ponta direita, por exemplo. Então, se a gente fosse dizer, por onde a gente pode começar?
vamos começar do início, né? Apenas inicie. A Microsoft só quer que a gente tenha um início simples, que a gente tenha um início rápido, um quick start, para a gente conseguir tirar algum proveito, ganhar alguma coisa na ponta e tudo isso, né? Então, o principal foco desse início é que a gente consiga focar na conversação e no conteúdo, e não no código. Eu não quero me preocupar em quantas linhas de código, quantas horas eu vou levar para desenvolver um bot. Não, eu só quero o bot funcionando, para eu ver se vai ter alguma aderência para o meu negócio ou não. E aí, com isso, a partir do momento que eu começo nessa caminhada de construção de bot, eu vou ganhando familiaridade com as boas práticas, eu vou conseguindo entender se esse bot está se comportando bem, se ele não está se comportando, e eu vou começando a construir aqui um bot de sucesso. Esse PVA que eu coloquei embaixo é uma mera abreviação para Power Virtual Agent. Então, a gente se habitua com siglas e esquece que nem todo mundo às vezes está habituado. Mas isso aqui é o Power Virtual Agent, tá, pessoal? Esse primeiro quadradinho azul claro. E depois que você começou, nada te impede de avançar. A gente sempre brinca, tem que ir para frente, a gente não pode ir para trás nem para pegar impulso. Então vamos para frente. Depois que você começou o seu bot, ele começou a ir bem, por que não você pensar em automatizar algumas ações desse bot? E além da conversação, conseguir conectar um negócio, um cliente de repente te entrou via bot solicitando aqui um reparo num equipamento, por que não esse bot não abrir um chamado no teu sistema de atendimento ao cliente? Já abre um chamado, já dispara um e-mail, já aciona um time responsável, e se de repente o bot não tiver nenhuma ação que possa resolver o problema daquele cliente que iniciou a conversa, que isso seja endereçado internamente para algum time, né? E aqui, mais uma vez, entra o diferencial da família Power com todos os conectores que existem, aqueles mais de 100 que eu mostrei no começo, para que você tenha habilidade para alcançar os sistemas em que os dados vivem. Essa frase ela é muito interessante porque às vezes a gente pensou num relatório legal, às vezes a gente pensou num bot muito bom, mas a gente ainda não conseguiu chegar no sistema onde o dado vive. E o que é um bot, o que é um relatório, se os dados são estáticos, se os dados precisam sofrer extrações e a gente vai perdendo a comunicação, eu não tenho como enriquecer esse bot, eu não tenho como enriquecer a minha tomada de decisão. Então, é sempre importante alcançar os sistemas onde os dados vivem. E aí, na pior das hipóteses, se não houver um conector lá, você vai e cria o seu. Mas isso não pode te impedir de avançar. Então, a gente precisa aqui continuar sempre indo para frente. E depois de você ter avançado, o que vai te impedir de ir além? Mais nada. Nesse meio tempo aqui, dessas duas primeiras caixinhas, você já entendeu que o bot vai te ajudar. Óbvio, você vai começar uma interação por chat, depois ele vai acionar algum sistema interno seu, ele vai direcionar para outro time, você vai chegar em algum outro lugar diferente, e por que não, então, esse bot ele não pode invocar mais outros bots dentro dele para automatizar uma série de outras ações repetitivas? Ou se não, por exemplo, enviar protocolo por e-mail. Às vezes eu já tive interações no chat que o protocolo fica na tela do WhatsApp lá. E às vezes é igual eu mencionei no começo, o reparo do tablet do meu filho. O número do chamado ficou no WhatsApp. Eu já perdi. Já choveu 200 mensagens do grupo do futebol no final de semana, já teve família conversando com a gente no feriado, e aí eu perdi a mensagem. Eu não vou achar nunca mais o número do chamado. Então, por que eu não recebi isso por e-mail? Por que eu não recebi algum tipo de apontamento no meu calendário para alguém entrar em contato comigo? Então, a ideia é que a gente sempre continue indo além e desenvolvendo o nosso skill. Depois que a gente percebeu que algo é importante, que algo funciona, que isso fez um diferencial no nosso negócio, por que não capacitar o time interno para desenvolver as habilidades de programação que eu preciso para criar um bot melhor? Por que não? Entendeu? Então essa é a ideia, a gente sempre ir avançando. E aqui no último, que eu batizei de orquestrador, a ideia é justamente naquela frase que eu disse um pouco antes, né? Não tem uma porta errada, não tem um único caminho certo. A política é essa. Então você começou um bot no seu Power Virtual Agent. Ele ficou simples, focado em conversa, tá atendendo bem. Aí de repente você descobriu que integrando isso com o Bot Framework, que usa tecnologias do Azure, você percebeu que você ganhou um poder de processamento maior, você descobriu que algumas ações são melhores disparadas pelo Azure do que pelo Power Virtual Agent, e aí você tem condição de chegar nesse nível de orquestração do seguinte, aquilo que é do Power Virtual Agent, eu rodo com Power Virtual Agent, mas essa e essa função,
eu rodo no Bot Framework. Existe uma ferramenta que eu escrevi o nome dela ali propositalmente na segunda bolinha desse quadrado verde, que chama Bot Framework Dispatch Tool. E a ideia é que a gente consegue fazer com que o Azure enxergue a maneira com a qual você desenvolveu o seu bot no Power Virtual Agent e tenha a condição de copiar essas configurações para dentro dele. E aí ele te dá um poder de processamento maior, ele te dá um poder de funcionalidade maior. E isso vai fazer com que você garanta e consiga a flexibilidade justamente para manusear as informações aonde elas de fato funcionam melhor. Então aquelas do Azure, no Azure, as do Power Virtual Agent, no Power Virtual Agent. E aqui a última seta verde é o impacto, né? Então quanto mais a gente vai crescendo para a direita, mais impacto esse bot vai ter para o nosso negócio, justamente para responder aquele primeiro slide que eu coloquei, né? O bot, para ele ter sentido, ele precisa fazer sentido, senão não preciso desse bot aqui. Então, às vezes, ele pode nascer como uma conversa, mas ao longo do tempo, nessa linha de baixo, eu vou precisar aprimorar ele para ele continuar fazendo sentido para o meu negócio, e assim eu conseguir evoluir e conseguir tirar mais benefícios disso tudo no futuro, né? E aí, voltando no que tange aqui a simplicidade, eu gosto de colocar algumas telas dele aqui. Eu optei por não criar nenhum bot agora, nem que seja de um Q&A. Primeiro porque todo mundo já viu alguém criando um bot de Q&A, né, pessoal? Vou combinar que isso virou moda agora. Todo mundo adora mostrar um bot de Q&A sendo criado. E isso não é diferente no Power Virtual Agent. É simples de criar. Com segundos você cria e embarca ele onde você quiser. Então eu vou colocar algumas telinhas aqui, só para a gente poder manter a eficácia dessa apresentação. Então aqui tem uma tela dele, mostrando aqui os principais tópicos, como a gente cria, esse fluxograma aqui do quadradinho verde, justamente de segurar e arrastar, tudo drag and drop, muito simples. Então a ideia é que ele seja simples e gráfico. Então a ideia é que você consiga facilmente testar e fazer a manutenção do seu bot através de uma única interface gráfica, de uma maneira muito simples, justamente para você conseguir da manutenção desse bot, né? A ideia com Power Virtual Agent é que você consiga reconhecer, extrair e agir sobre as entidades comuns nas respostas dos usuários, né? Eu vou dizer entidade porque é o termo mais comum pro Dynamics, né? Que é basicamente a origem de tudo isso aqui. Tudo nasce do Dynamics no final, né? E entidade é comum para ele. E então, através dessas entidades comuns, é possível você reconhecer e extrair tudo aquilo que é feito dentro do bot. Então, de repente, medir o humor do seu cliente que começou pelos textos ali, você consegue saber se ele está irritado, se ele está satisfeito. Isso você consegue extrair para relatórios depois, mais uma vez lembrando toda a integração aqui da família Power, para que você consiga extrair o melhor dessa solução que você criou. Então, datas, idade, tempo, ou então você até cria suas próprias entidades customizadas. Então, sei lá, número do modelo. Se o cliente entrou com um problema igual eu, com um tablet defeituoso, aí você pergunta para ele o número do modelo. Aí ele vai e digita o número do modelo. Eu tive que começar esse chat 2 vezes. Eu estou com bastante rancor desse chat, vocês vão perceber que eu comecei com o bot. Então ele me perguntou qual é o modelo do tablet. Eu escrevi o modelo do tablet. Aí, em dado momento, a conversa caiu. Quando eu reiniciei o atendimento, eu tive que redigitar o modelo do tablet. E eu já tinha guardado o tablet estava com defeito. Então, é muito importante lembrar das respostas. Se eles usassem um Power Virtual Agent, por exemplo, era simples ele perceber que eu sou a mesma pessoa e eu não preciso digitar tudo de novo. Ele já sabe, ele lembra da resposta que eu dei a primeira vez. Eu posso guardar a informação desse usuário, até porque tem um disclaimer no começo dizendo que as informações que eu estou trocando com o bot, elas podem ser gravadas e usadas depois. Então, se isso já está lá, bem claro para mim, não tem problema ele guardar as respostas, ele só precisa usar no momento certo. Imagina que a conversa caiu, aí na volta ele fala, pô, percebo que você esteve falando comigo de um tablet no passado, você ainda está falando do mesmo tablet de modelo tal? Eu vou dizer sim. Pronto, resolveu o meu problema. Teria me deixado muito mais satisfeito. Então essa é a ideia, pessoal, que ele seja simples. A ideia aqui é que a gente consiga configurar os bots em todos os canais que a gente queira. Então, se a gente quiser, por exemplo, começar um engajamento no Facebook, no Teams, em algum aplicativo de celular, em algum website,
ou qualquer um suportado pelo framework. Tem alguns exemplos aqui, ó, Skype, enfim, tem vários outros aqui, Line, tem vários que você pode usar, e já está tudo pronto. É basicamente criar o seu bot e publicar ele ali dentro. E aí você consegue, inclusive, implementar os testes, as homologações, com um único clique, sem que você precise ficar criando vários ambientes diferentes e investindo tempo com vários times diferentes, com sprints e tudo mais. A ideia é que seja simples, então que você consiga testar e ter o feedback através de uma demo, em um único lugar, com um único clique. Isso aqui, pessoal, é uma das coisas que eu acho, talvez, mais impressionante com relação ao bot, né? O Power Virtual Agent, ele tem telas como essa que te permite avaliar como o seu bot está se comportando e como as pessoas estão interagindo com ele, para você medir a eficácia do seu próprio bot, né? Para que você consiga analisar aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando. Então, você precisa analisar aqui algum comportamento de um cliente. Você vai ter uma tela como essa, que vai te permitir ter essa análise, ter acesso às conversações, para entender a performance e a resposta de alguns tópicos específicos, o que está impactando a satisfação do seu cliente, e identificar se esse bot precisa de uma melhoria ou não. Isso de uma maneira muito simples. Então, numa tela como essa, você consegue avaliar aqui o desempenho do seu bot. E um dos objetivos é justamente esse, de você conseguir sempre ir aprimorando aqui esse robô que você criou, né? Então, de uma maneira simples e rápida, você consiga perceber se uma conversa pelo bot não está fluindo bem, você percebeu que por algum comportamento do cliente ele está ficando irritado, você já tem condição de definir alguns gatilhos para o cliente ficou irritado, o que você faz? Já roteia a conversa para um agente humano. Aí esse agente humano entra em contato com o cliente e aí a gente espera que ele resolva o problema no lugar do robô, né, pessoal? Entrar em contato com o cliente e resolver. E com isso você tem condição de retroalimentar o seu bot para que isso não aconteça mais, para que não que as interações com os humanos diminuam, mas que o bot tenha a agilidade e a autonomia de resolver os problemas com mais simplicidade, né, com mais agilidade, pessoal. Então, em linhas bastante gerais, assim, o que eu diria sobre Power Virtual Agent, primeiro que você consegue testar ele gratuitamente, depois a gente coloca os links para você se inscrever e testar, mas eu acho que vale o teste. Primeiro porque ele é muito simples, precisa de quase nada de código, é low code, como a gente disse no começo. Reinaldo, esse negócio de ser low code vai deixar super fácil, vai pôr bem no easy? Não, não é bem no easy assim também, né, pessoal? Algum pouco de lógica de negócio você vai precisar ter, conhecer um pouquinho sobre como a solução funciona, você vai precisar, não tem como não conhecer, mas nada que vai demandar um curso de 80 horas para você conseguir criar o seu primeiro bot. Não, rapidinho cria, a gente coloca aqui depois alguns materiais que vão apoiar nessas trilhas de aprendizagem, mas a ideia é que vocês testem. Antes de entrar no AI Builder, eu vou passar aqui para uma tela que vai mostrar um pouco de como a Microsoft imagina o licenciamento desse Power Virtual Agent aqui, pessoal. Vou passar para o próximo. E aqui a gente pode ver o que mais me agradou no Power Virtual Agent é justamente a simplicidade da sua contratação também. Eu não preciso ficar pensando, Reinaldo, quantas pessoas vão interagir com o bot, quantas pessoas vão desenvolver bot, a licença por usuário, não é. Não, é super simples, pessoal. A licença é para o ambiente como um todo, para aquilo que a gente chama de tenant, né, para o seu domínio, para o seu espaço na internet. Então, imagina o seguinte, o brasoftware.com.br adquire uma licença, uma assinatura de Power Virtual Agent. O que o administrador vai precisar fazer em seguida é apontar quem são as pessoas que vão ter condições de criar bot. Ele vai dar a permissão para essas pessoas criar. E essa permissão que ele vai dar não vai gerar cobrança nenhuma para o Brasoftware, porque ele já licenciou a Brasoftware a criação dos bots. Então, isso é basicamente o que está sendo dito nessa primeira tabela aqui com License Type e SKU Name. Essa segunda está dizendo o seguinte, a partir do momento que eu licenciei
Abra Software para poder desenvolver bots, o que eu ganho? Então aqui eu tenho algumas coisas que são ilimitadas e eu tenho outras coisas que não, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui fluxos limitados para interagir com os meus bots. É lógico que ele é aplicado à integração com algumas ferramentas, no caso aqui o Flows, que agora chama Automate, para fluxos dentro do Power Virtual Agents, mas aqui ele é ilimitado para essa criação de fluxos. Quantos bots eu consigo criar com uma subscrição? Eu consigo criar até 1000 bots, pessoal. É muito bot para criar com uma única subscrição. Quantas sessões eu consigo criar por ambiente por mês? Sessão é aquilo que é chamado de início de conversa com bot. Então eu abri um chamado para o tablet, eu contei como uma sessão de bot. E essa sessão ela dura quanto tempo? Ou por 1 hora de conversa, ou por uma quantidade X de tópicos trocados, isso está escrito na documentação, mas depois a gente compartilha com vocês, ou até que alguém encerre a conversa, ou o atendente, ou o atendido, ou o bot, ou o atendido, né? Chegou num fluxo de conversa aqui, acabou a conversa e pronto. Encerrou-se uma sessão. Até 2.000 sessões por ambiente por mês. Super simples, é isso que você ganha. E aqui você ganha também algumas condições de data services que estão inclusos na assinatura, né? Então você ganha direito de usar os como data services, óbvio. E aí você ganha aqui uma capacidade de armazenamento de 10 GB. Então, se de repente você precisar criar entidades customizadas para guardar dados do bot, você tem 10 GB para isso. Ocupa super pouquinho, pessoal, uma tabela, não tem nenhum anexo. Você tem também a possibilidade de armazenar arquivos. Se você quiser, senhor cliente, por favor, me manda aqui uma foto do modelo do tablet, uma cópia da nota. Aí a gente anexa e dá para armazenar dentro dessa capacidade de arquivos também. E os logs, né, pessoal, para ver se o bot falhou, para ver se o bot está funcionando, aqui é onde a gente guarda os logs. Então, a subscrição é única, é muito simples e é basicamente assim que funciona. É por mês. E óbvio que se você já tem alguma licença de Dynamics, se você já tem, por exemplo, algumas licenças de Office 365, uma coisa ou outra de Power Virtual a gente acaba indo junto. Eu digo uma coisa ou outra porque ele não vai 100%, por exemplo, nas licenças de Office 365, nas de Dynamics ele vai. Mas vale a pena depois vocês nos acionarem, dizendo, eu tenho um cenário assim, eu queria usar um bot assado, e eu tenho essas licenças aqui. Ou, eu queria usar, eu não sei que licenças eu tenho, vocês conseguem me ajudar? A gente está aqui 100% à disposição de vocês, para ajudar nesse quesito de automação aqui, que a gente vem discutindo nas últimas 2 semanas. Tá bom? Licenciamento bastante simples também é isso aqui, qualquer dúvida, a gente fica à disposição para ser acionado logo na sequência aqui, tá bom, pessoal? O chat está à disposição, quiserem já escrevendo alguma coisa, a gente já tem os moderadores à disposição. Passando um pouquinho para o AI Builder, eu percebo que muito tem se falado sobre inteligência artificial, né, que é justamente o significado desse AI. E isso é como uma solução Microsoft também, e o principal objetivo é simplificar a criação de inteligência artificial. Então, como eu bem disse no começo, você trabalhar com aprendizado de máquina, trabalhar com linguagem R, às vezes trabalhar com Python, aí você precisa de soluções mais avançadas, isso é difícil. A gente entende que é difícil, a gente sabe que precisa de um cientista de dados, a gente sabe do que precisa. Mas nem sempre a nossa solução precisa de algo tão avançado. Então, o que a Microsoft fez? Ela deixou à disposição, por exemplo, o AI Builder. E a ideia do AI Builder é que a gente tenha isso meio pronto, semi-pronto, algumas soluções já, para que a gente possa inserir nos nossos bots, para que a gente possa inserir nas nossas aplicações, para que a gente possa inserir nos nossos fluxos, tudo isso de uma maneira mais simples de trabalhar. Então, eu diria, essa é uma tela de criação do AI Builder. Então, é aqui que você começa a criar aqui o seu modelo de inteligência artificial. E eu diria, dá para separar em 2 categorias, né? A primeira categoria são os modelos de inteligência artificial personalizados. Ele tem algo semi-pronto e ali você tem algumas categorias lá dentro. Então, por exemplo, categorias de linguagem, para você tiver com interesse de criar ali algo para entender, fazer uma análise de idioma, fazer uma correção ortográfica, para você fazer esse tipo de análise mesmo
do texto que está sendo digitado, né? Inclusive extração da entidade linguagem. Então, se você quiser algum modelo que extrai a palavra-chave para dentro de uma tabela, guardando algumas informações do cliente, inclusive, você vai usar um modelo de AI Builder, por exemplo, extraindo essa entidade de linguagem. Se você quiser que ele processe formulários, também já tem um modelo personalizado para isso. Se você quiser que ele detecte objetos, dá para utilizar também um modelo personalizado para isso. Se você quiser um modelo de previsão, e se acontecer isso, faça isso. Também já tem um modelo pronto dentro do AI Builder para que você não precise desenvolver todo o algoritmo por trás. Você vai precisar só treinar o modelo, né? Conectar nos seus dados e treinar para ele aprender o que é certo e o que é errado na visão da sua organização. Isso nos personalizados, né, que você ainda tem uma abertura um pouco maior. E tem aqueles pré-definidos, que são os segundos. Imagina que você está criando aí uma aplicação que ela você vai deixar ela na mão da sua força de vendas e você gostaria que ela servisse para ler um cartão de visita e já cadastrar o contato desse cliente no seu CRM, por exemplo. Você pode usar um modelo de AI pré-definido aí para que você consiga extrair, tirar uma foto de um cartão com o seu aplicativo e ele automaticamente já cadastrar dentro do seu CRM. E essa leitura do cartão de visita, quem faz é o AI Builder, de uma maneira simples. Reconhecimento de texto também é possível já fazer, já tem algo pré-definido, pronto ali. Frases-chave também já tem pronto. Idioma e linguagem. Análise de sentimento, aquilo que eu mencionei no começo, né? Às vezes a pessoa está interagindo com o bot, aí você percebe que a interação vai ser cortada. Eu mesmo já mencionei que eu guardo um certo rancor aqui do bot, mas em vários momentos a pessoa falou assim, se não mantiver contato eu vou encerrar a chamada. Eu escrevi vários não, bem grande, com várias exclamações, era óbvio que eu estava irritado, e eu tenho certeza que o bot perceberia se ele tivesse um modelo de AI Builder criado para ele, não sei se percebeu. Processamentos de recibo, então se eu mandar, por exemplo, uma cópia de nota fiscal, eles têm condição de já entender essa nota fiscal e buscar ela, por exemplo, no sistema de faturamento deles, para ver se eu ainda tenho garantia ou não, pode ser uma resposta. E assim por diante, né, pessoal? Esses modelos prontos, eles servem justamente para que, de alguma maneira, a gente invista menos tempo desenvolvendo um algoritmo de aprendizado de máquina ou de inteligência artificial e a gente, de fato, invista o nosso tempo treinando o modelo a partir de um algoritmo que já está pronto, né? Então, se eu já tenho algo ali para analisar sentimento, para que eu vou reinventar a roda, né? Eu vou consumir aquilo que já está lá e aí eu vou treinar baseado nas conversas de chat que eu já tive com os meus clientes para que eu consiga aqui ter uma percepção melhor de sentimento dentro do meu bot. Legal? E esse aqui, o licenciamento dele é ainda mais simples do que o licenciamento do próprio Power Virtual Agent, né? Ele é aquilo que a gente chama de add-on, é uma adição que a gente faz. Não é todo mundo que pode ter o AI Builder, não é para tudo. Vocês podem ver ali que a licença base que qualifica para você ter um AI Builder é uma de Power Apps, uma de Power Automate ou uma de Dynamics 365. Reinaldo, eu licenciei aqui o Power Virtual Agent só para minha organização e eu nem tenho mais nada. Eu consigo assinar também o AI Builder? Infelizmente não. A gente precisa pensar numa solução um pouco melhor, seja para integrar isso com o Automate, seja para integrar isso com o Dynamics, porque senão não vai ser possível fazer a contratação dessa solução aqui. Mas ele também é baseado em ambiente, ele é feito aqui para, como eu disse no exemplo anterior, se eu licenciar isso como Bra Software, ele serve para Bra Software como um todo. Eu só vou distribuir pelos projetos que vão consumir esse tipo de solução, mas é para Bra Software como um todo. Aqui não tem discriminação de usuário. A única coisa que eu faço é dizer quem vai ter condição de usar ou não. E isso aqui são créditos de serviço. Então, eu vou usar, por exemplo, o leitor do cartão virtual. Quantos créditos de serviço eu vou consumir? A primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com a gente para a gente te ajudar nesse cálculo. Porque cada serviço daqueles que eu mencionei antes, tanto dos customizados quanto dos pré-definidos, eles consomem um X de crédito ali específico. Mas, contratando o AI Builder, você ganha 1 milhão de serviços de crédito mensal para serem consumidos aqui
nesse algoritmo que você vai criar, nessa inteligência que você vai enriquecer aí a sua aplicação, o seu bot. Legal? Você vai, e é mais ou menos isso mesmo que a gente tinha para dizer sobre Power Virtual Agent e AI Builder. Eu vou pedir ajuda aqui agora dos nossos moderadores para ver se a gente tem alguma dúvida, porque como eu disse, o nosso desafio era ter 30 minutos de conteúdo e 15 de dúvida. Eu passei 40 de conteúdo. Então, acabei estourando um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, vocês me avisem aqui, por favor. Fala, Roxo, boa tarde. Temos algumas perguntinhas, sim, mas aí acho que dá para a gente tentar responder rapidinho. Posso já fazer as perguntas direto? Fica à vontade. Então vamos lá. Esse não se identificou, está como anônimo. A pergunta é sobre Power Apps, se pode rodar um premise. É a pergunta dele. Na realidade, por mais que a gente vá explorar melhor Power Apps na quinta-feira, o Power Apps é uma solução online também. Então, que rodar on-premises para mim é estranho, porque o Power Apps é uma solução que ele foi criado para que você crie aplicações. Então, por exemplo, a gente cria as aplicações usando o serviço Microsoft. E essa aplicação ela vai aparecer na loja do meu celular, por exemplo. Eu posso consumir essa aplicação do meu navegador. Mas dentro de casa em si eu não instalei nada. Então, eu diria que ela não é on-premises, eu diria que ela é 100% online. Mas eu recomendaria que você mesmo tendo... Exato, mesmo você sendo anônimo, apareça na quinta, que aí certamente o Edu, que é o pai do Power Apps aqui na Abrasoftware, ele vai ter condição de responder essa dúvida muito melhor do que eu. Legal. O Antônio pergunta se é possível integrar o Power Virtual Agent com o Zendesk. Eu preciso lembrar se esse conector com o Zendesk ele já está criado lá. Mas nada impede que você crie o seu próprio conector. Então eu diria, mesmo sem fazer nenhum levantamento prévio, que é muito provável que sim. Mas vamos fazer o seguinte, Antônio, para a gente ter uma resposta melhor, a gente deixou ela anotada aqui, e aí a gente responde ela para você por e-mail depois com mais certeza. Mas eu tenho quase certeza que sim. Deixa eu fazer uma intervenção rapidinha. Por favor, Du. O Zendesk já tem o conector pronto, baseado no Power Automate, então você consegue sim vincular o Power Automate com o Zendesk, através do Power Automate. Ah, legal. Essa a gente não fica devendo, então. Tem outras perguntas do próprio Antônio. Desculpa, pessoal, só ficou um pouco baixo a explicação do Edu. Aliás, ficou bem baixinho. Se ele puder repetir, por gentileza. Claro, desculpa, eu estava aqui longe do microfone. Só para comentar, essa pergunta realmente tem um SIM conector pronto, que foi criado através do Power Automate, então você consegue integrar o Power Virtual Agent hoje com o Zendesk. Ficou melhor? Perfeito, Edu, agora perfeito. Obrigado. Imagina. Legal. Seguindo, tem outras perguntas, tem mais duas perguntas que são, eu acredito que o mesmo, Antônio. Uma é se dentro dos canais é possível integrar com o WhatsApp. Posso apoiar essa também, Roxo? Desculpa cortar você. Por favor, fica à vontade, estava falando no mudo aqui. O WhatsApp especificamente, Antônio, ele não tem uma API liberada comercialmente para integração, tá? Então é mais pelo lado do WhatsApp que a gente não consegue oficialmente fazer integração, mas hoje já existem empresas que conseguem sim conectar através de ferramentas próprias, soluções Microsoft e o WhatsApp. Uma delas é o Twilio, você consegue acessar aí na internet e achar essas conexões prontas aí do Twilio, tanto com Power Virtual Agent quanto com qualquer solução Microsoft para essa integração, tá? Obrigado, Edu. A outra é se após as ações que são feitas com o bot, eu posso querer disparar um evento, eu consigo chamar uma API externa? Com certeza. A ideia é essa mesmo, que a gente consiga automatizar, disparar eventos, disparar e-mail, sim, consegue. Legal. O Pedro Ferreira, bom, já foi respondida aqui a pergunta pelo Edu, na verdade ele pergunta também se é possível integrar o chatbot ao WhatsApp.
A Márcia pergunta se as licenças do AI Builder têm algum incentivo diferente para a instituição de ensino. Eu vou te confessar, Márcia, que eu preciso dar uma olhada na lista de preço, porque por se tratar de créditos, eu não tenho certeza. Eu sei que o Power Apps tem, eu sei que o Automate tem também, mas o AI Builder eu preciso confirmar na lista, eu não tenho certeza. A menos que o Edu tire mais um coelho da cartola aqui e já saiba de cor que tem. Mas eu honestamente preciso verificar na lista. A gente vai precisar verificar mesmo, também não tenho de cabeça. Tá bom, pessoal, sumiu a pergunta aqui, eu não tenho certeza, só eu vou pedir desculpa, eu não tenho certeza se era Márcia ou Márcio, e fui eu que falhei. Como sumiu a pergunta, eu peço sinceras desculpas pro Márcio, se for Márcia, eu e, consequentemente, o Roxo acertamos. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas, que eu acho que dá tempo da gente responder ainda, o Roxo. Tem uma versão trial do Virtual Agent? Quais as limitações? A pergunta espetacular. Sim, tem o trial. Por ser trial, daí não tem limitações. A limitação é que vai funcionar por 30 dias, depois para de funcionar. Mas a gente compartilha o link aqui logo depois. A gente certamente, Lucas, a gente vai ter aqui o seu contato. Provavelmente, se a gente não tiver, você manda um e-mail para esse e-mail que está aí na tela agora e a gente compartilha com você o link. Mas sim. E sim, dá para ter trial e não tem limitações. Legal, eram essas as perguntas e corrigindo realmente cabiam as desculpas. Foi o Márcio, perdão, Márcio, eu que falhei aqui porque enxerguei baixinho. Voltou aqui, ele confirmou. Desculpas. Bom, pessoal, então eu agradeço aqui o tempo que vocês disponibilizaram para falar com a gente. Para mim, mais uma vez, é uma grande honra estar conversando com vocês. A gente está discutindo inovação. Agradeço todo o time que me ajudou aqui, o Edu, o Maurício, o Fabi, a Marcelo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para nos procurar, tá bom? Desejo a vocês uma boa semana e uma excelente tarde. Obrigado.